E aí, aqui é o Node, imagine só, em meio a um dos rios da Austrália, após o início de um surto de zumbis ensandecidos, Andy navega com seu barco residência ao lado de sua esposa Kay, que cuida de sua filha Rose enquanto o homem pilota a embarcação. Durante sua viagem, o motorista se depara com um balão flutuando ao redor do local, e ao olhar para a borda do lago, ele se depara com duas crianças correndo atrás do objeto, e fica extremamente preocupado. Entretanto, antes que pudesse conversar com os jovens, eles acabam correndo e se reúnem com seus familiares. Ao notar a presença de Andy, o homem saca sua arma e o intimida, fazendo com que ele vá embora antes que seja atingido pelos campistas. Mais tarde, o sobrevivente encontra diversos kits médicos espalhados pela água e os recupera com sua rede para que possam acumular cada vez mais recursos. Logo depois, o casal tenta encontrar novos locais para vasculhar, já que possuem apenas cerca de 4 refeições restantes. Kay conta que podem explorar uma das cidades da região novamente e sugere que eles partam em direção à margem para procurar por mais suprimentos. O problema é que Andy ainda possui um grande medo de chegar perto da terra firme e afirma que por enquanto devem permanecer no lago pelo máximo de tempo possível. Ao ouvir isso, Kay fica irritada e revela que caso não encontrem comida pela região, Rose poderá perder a vida em poucos dias. No dia seguinte, o sobrevivente navega em busca de mais suprimentos quando se depara com um iate naufragado. Com isso, Andy se aproxima com seu bote a remo e, após garantir que não há nenhum tripulante, ele decide investigar a embarcação. Do lado de dentro, o homem encontra diversos compartimentos repletos de alimentos e começa a coletar o máximo de recursos possível. Nesse momento, algo se move dentro do banheiro da embarcação, fazendo com que Andy decida ir embora antes que seja atacado. No barco residência, o casal comemora o achado de suprimentos e Kay pede que o seu marido fique um tempo com sua filha, já que não conversa com a garota há um tempo. Enquanto Andy adormece no quarto ao lado de Rose, a mulher decide investigar o iate sozinha, para que possa encontrar utensílios de higiene para o seu marido. Após encontrar o que estava procurando, Kay percebe que algo está se movendo no interior da embarcação, porém antes que pudesse fugir, ela acaba sendo agarrada pela criatura. Algum tempo depois, Andy finalmente acorda e ao notar os rastros espalhados pelo chão, ele fica preocupado e procura por sua esposa desesperadamente. Ao se deparar com a mulher, o sobrevivente percebe que ela está gravemente ferida e após retirar a sua filha do cômodo, ele tenta estancar o ferimento de Kay, que inicia um timer de 48 horas em seu relógio. Percebendo o que está acontecendo, a mulher começa a entrar em desespero, porém Andy a acalma e afirma que desde que cuidem da infecção, tudo ficará bem. Com os ferimentos controlados, o homem conta que precisam encontrar ajuda médica o mais rápido possível, porém Kay se recusa, dizendo que podem colocar Rose em perigo caso decidam abandonar a sua casa no barco. Irritado, Andy explica que caso sua esposa realmente esteja infectada, eles podem desacelerar os sintomas com a ajuda de produtos medicinais, mas para isso eles precisam agir rápido. Sendo assim, os sobreviventes remam até terra firme com seu barco e começam a procurar por um novo abrigo, enquanto atravessam as terras desoladas da região, que possui diversos rastros da destruição causada pelos zumbis. Após alguns minutos de exploração, o casal se depara com um veículo parcialmente conservado e decidem utilizá-lo como seu transporte. Enquanto seu marido abastece o novo carro com seu galão de gasolina, Kay cuida de Rose no banco de trás. Porém, nesse momento, a mulher nota que um zumbi está se aproximando deles e utiliza os faróis para alertar Andy. Rapidamente, o homem corre para o interior do veículo, permitindo que os sobreviventes fujam sem serem pegos pela criatura. Durante a viagem, Kay percebe que Rose não está se sentindo bem e pede que Andy estacione para que possam trocar as fraldas do bebê. Aproveitando a parada, o sobrevivente começa a analisar o mapa da região para que possa encontrar o abrigo mais próximo. O problema é que a infecção da mulher está se agravando cada vez mais, fazendo com que ela acabe tendo um ataque e caia no chão, sendo socorrida por Andy. Quando acorda, Kay se sente enjoada
acorda e, ao notar que seus ferimentos estão criando uma espécie de gosma amarela, ela fica extremamente desesperada e ordena que o homem pare o carro. Após estacionarem, a mulher tenta fugir, porém Andy a impede, dizendo que ainda possuem tempo suficiente para chegar até um hospital e controlar a infecção. Entretanto, a mulher se recusa a continuar ao lado dele e diz que não quer colocar a sua família em perigo. Apesar disso, Andy afirma que não permitirá que Kay desista, e após levá-la de volta ao veículo, eles dão continuidade ao trajeto. Preocupado com o bem-estar de sua esposa, o sobrevivente acaba se distraindo, e ao olhar para frente ele se depara com uma pessoa parada no meio da pista. Graças a isso, ele tenta desviar o seu carro, porém o veículo acaba perdendo o controle e colidindo com uma das árvores do local. Em uma das árvores, Tumi, uma garota aborígene que vive ao redor daquela região, assiste a situação e realiza um chamado para evitar que o zumbi caminhe na direção do casal. Após garantir que Rose está bem, Andy começa a retirar os escombros de Kay, porém nesse momento ele percebe que um enorme galho de árvore acabou atingindo o corpo da mulher, que ficou presa em seu banco. Ao presenciar aquela cena aterrorizante, o homem começa a se sentir mal e perde a consciência. Alguns minutos depois, Andy acorda e, ao olhar para Kay, ele percebe que sua esposa acabou perdendo a vida, e antes que perdesse o controle, ela cobriu seu rosto com a gosma bizarra para que não pudesse machucar a sua família. Percebendo que a mulher deixou uma última mensagem pedindo que ele tome conta de Rose, o sobrevivente fica arrasado e retira sua filha em segurança do veículo. Logo em seguida, Andy decide eliminar Kay para que a mulher possa finalmente descansar em paz. Porém, após finalizá-la, ele percebe que ela havia utilizado o composto para impedir a transformação total, dando um fim em tudo. Ao mesmo tempo, Andy nota que acabou sendo mordido por sua esposa, e após configurar o timer de transformação mais uma vez, ele decide iniciar a sua jornada em busca de um local seguro para Rose. Enquanto tentava acalmar a sua filha com o perfume de Kay, Andy se depara com um homem que havia visto anteriormente e o repreende por tudo que aconteceu com sua família. O que ele não sabia é que aquele era na verdade um zumbi, e ao notar a aparência grotesca do monstrengo, o sobrevivente agarra um dos galhos do chão para se defender. Nesse momento, Tumi surge em meio aos arbustos e ordena que o homem não ataque o seu pai. Para que possa chamar a atenção da criatura, a jovem usa um ferimento em sua mão e utiliza o cheiro do seu sangue para atrair o zumbi. Confuso, Andy tenta compreender o que a garota está fazendo, porém ao notar que Tumi fugiu, ele decide prosseguir com sua viagem. Após algumas horas de percurso, o sobrevivente se depara com uma zona abandonada, que foi parcialmente destruída pelo ataque dos zumbis. Procurando por itens medicinais para cuidar dos seus ferimentos, Andy caminha até uma pequena escola, e após vasculhar algumas salas, ele é encontrado por Eta. Ao notar o relógio em seu pulso, a mulher se dá conta de que o homem está infectado, e começa a colocar alguns curativos em seu braço para impedir que o sangramento continue. Durante a noite, Andy observa a mulher ao lado de sua filha, porém nesse momento ele descobre que Eta estava utilizando uma peruca esse tempo todo. Logo depois, o homem decide ir até o lado de fora para tomar um ar, quando se depara com diversos aborígenes realizando uma espécie de ritual no meio dos arbustos. Do outro lado, Tumi observa a movimentação das pessoas, que chamam por seu nome repetidas vezes, pedindo que a garota volte para casa, porém ela decide ignorá-los e retorna até o seu esconderijo. No banheiro da escola abandonada, Andy começa a se sentir esquisito, e antes que pudesse chamar por ajuda, ele acaba tendo um ataque devido à sua infecção, fazendo com que ele perca a consciência. Pela manhã, o sobrevivente acorda no chão e nota que possui cerca de 32 horas até que esteja completamente transformado. Com isso, ele vai até o lado de fora, onde Eta conta que seu amigo deve ir até a tribo de Tumi, pois terá um lugar seguro para que Rose possa viver em paz. Preparado, Andy dá continuidade à sua viagem, caminhando pelo enorme deserto australiano enquanto carrega sua filha em suas costas. Algumas horas depois, o sobrevivente chega até uma pequena base militar destruída e aproveita a parada para dar um pouco de água para Rose. Além disso, Andy percebe que diversos zumbis estão com suas cabeças enfiadas contra o solo e decide ir embora antes que seja encontrado pelas criaturas. Logo em seguida, o homem encontra uma caminhonete abandonada e tenta
tenta se aproximar para que possa utilizar o veículo, porém nesse momento ele é interceptado por Vic, que ordena que ele se afaste. Ao mesmo tempo, o homem dispara na direção de Andy, atingindo a cabeça de um zumbi que estava prestes a atacá-lo. Desesperado, Vic afirma que sua perna está presa nos escombros ao seu redor e conta que precisa sair dali o mais rápido possível, pois mais monstrengos estão se aproximando pelas montanhas. O homem também explica que não existem mais bases militares em funcionamento e conta que é membro de um abrigo de sobreviventes da região. Sendo assim, ele decide arremessar suas chaves para Andy, que utiliza o guincho para libertar o sobrevivente, permitindo que a dupla escape sem serem atacados. Agora que estão seguros, Vic leva o seu novo companheiro até o abrigo e apresenta Lorraine, sua esposa. Logo em seguida, o homem entrega um presente para a mulher e pede que ela cuide de Andy e Rose enquanto ele realiza as manutenções do local. Antes de partir em busca de mais suprimentos, Vic pede que o sobrevivente o acompanhe e afirma que Lorraine poderá cuidar de sua filha enquanto estiverem fora. Com isso, Andy entrega Rose para a mulher e parte em busca de recursos ao lado do seu companheiro de equipe. Mais tarde, Vic leva o seu novo amigo até um local repleto de zumbis que estão tentando atacar um alvo enjaulado em meio aos arbustos. Aproveitando a distração dos monstrengos, o homem começa a repassar as suas habilidades de disparo para Andy, fazendo com que a dupla utilize as criaturas como alvos para os seus treinamentos. Com todos os zumbis eliminados, Vic caminha até a gaiola e começa a coletar os suprimentos de cada um dos corpos. Porém, nesse momento, Andy percebe que Tumi está aprisionada na jaula e fica apavorado. O caçador explica que quando o mundo voltar a funcionar normalmente, poderá ficar extremamente rico, já que possui grandes estoques de utensílios reluzentes, energia e gás. Percebendo que o seu parceiro não quer acreditar em suas palavras, Vic afirma que sua única preocupação deve ser Rose e que devem utilizar os restos da civilização para o seu benefício. No abrigo, Lorraine cuida da filha de Andy normalmente, porém ao fazer carinho no bebê, ela percebe que Rose possui gosma amarelada em seu corpo e fica extremamente assustada. Antes de retornarem para casa, Vic prepara uma outra armadilha ao redor da região, utilizando dos restos dos zumbis em uma jaula onde aprisionou Daco, um ancião membro da tribo de Tumi. O homem repreende o seu prisioneiro por ter invadido seus poços e, como punição, ele decide ligar um rádio com uma música extremamente alta para que diversas criaturas sejam atraídas até o seu alvo. Longe dali, os membros da tribo aborígene continuam sua busca por Tumi e Daco, utilizando suas habilidades com fogo para eliminarem todos os zumbis da região e limpar o deserto. Ao anoitecer, os sobreviventes dormem em seu abrigo ao lado de Andy, porém ao notar que está prestes a colapsar mais uma vez, o homem se assusta e fica preocupado com a segurança de Rose. Sendo assim, ele decide ir até o lado de fora e, após se despedir de sua filha, ele se prepara para aplicar o composto que dará um fim à sua vida e impedirá a transformação. Nesse momento, Andy é impedido por Lorraine, que afirma que ainda possuem tempo suficiente para encontrar um novo abrigo e salvar a vida de Rose. Arrasado, o sobrevivente conta que não possui nenhuma esperança de sucesso em sua missão e pede que a mulher proteja sua filha ao lado do seu marido. Entretanto, Lorraine afirma que Vic não é quem diz ser. Na verdade, ele é o responsável por eliminar o seu verdadeiro marido, juntamente de mais dezenas de funcionários da sua fábrica que foram trancafiados para que ele pudesse sobreviver. Percebendo que estão aprisionados com um completo lunático, Andy afirma que havia encontrado uma família vivendo ao lado do lago e conta que podem tentar chegar até eles. O problema é que Vic acabou ouvindo toda a conversa e, antes que pudesse reagir, o homem recebe um golpe em seu rosto, fazendo com que ele perca a consciência. Logo depois, Andy acorda ao lado de Tumi e percebe que foi enjaulado juntamente da garota. Desesperado, o sobrevivente tenta dialogar com a jovem e, após pedir desculpas por ter gritado com ela no dia anterior, ele pede sua ajuda, prometendo que irão libertar o ancião que foi aprisionado por Vic. Com isso, a dupla percebe
que diversos zumbis estão se aproximando, e ao notar as iscas espalhadas pela jaula, Andy monta uma espécie de gancho, permitindo que ele as arremesse na direção dos monstrengos. Graças à distração, as criaturas começam a devorar a ponta da corda, que é puxada cada vez mais, fazendo com que a porta da gaiola se abra e a dupla consiga escapar em segurança. Logo depois, eles chegam até o acampamento de Vic, e após escalar em um dos containers, eles conseguem encontrar Lorraine. Rapidamente, Andy resgata a mulher e a filha do local, e após coletar as chaves da jaula de Daco, eles correm em direção ao caminhão. O problema é que Vic acaba acordando repentinamente, e durante a fuga ele se prepara para disparar contra o homem que corre desesperado. No último segundo, Lorraine corre para tentar impedir o demente, porém ele insiste em tentar acertar o seu alvo, fazendo com que a mulher seja atingida. Percebendo que sua amiga se sacrificou por sua segurança, Andy foge ao lado de Tumi e Rosie, e ao notar que acabou de atingir a sua companheira, Vic fica extremamente atordoado. Ao chegarem na jaula de Daco, os sobreviventes percebem que o ancião já escapou e decidem dar continuidade à sua fuga. Para que possam se proteger, Tumi leva o homem até a sua caverna secreta, porém nesse momento, Vic aparece com sua caminhonete e ordena que eles apareçam imediatamente. O homem afirma que caso seu inimigo não revele onde está, ele irá eliminá-los um a um, porém Andy não se intimida e permanece em silêncio enquanto tenta acalmar Rosie. Acreditando que seus alvos não estão naquela área, o homem vai embora, permitindo que os sobreviventes passem a noite no esconderijo. Enquanto descansavam, Tumi percebe que Andy acabou acordando no meio da noite e começou a consumir o sangue que estava presente nas paredes da caverna, porém após alguns segundos, ele consegue voltar à consciência. No dia seguinte, a dupla continua sua viagem juntamente de Rosie, porém no meio do caminho a garota afirma que precisa averiguar uma coisa e sai correndo. Preocupado, Andy decide ir atrás de Tumi, que encontrou a jaqueta de seu pai Willie pendurada em uma das árvores, onde uma de seus familiares havia posicionado o corpo do homem. Se sentindo mal por tudo que seu pai pode ter passado enquanto estava fora, a garota começa a golpear a sua cabeça com uma pedra e é impedida por Andy, que tenta acalmá-la. O homem afirma que Tumi fez tudo o que podia para proteger Willie, mas aquele não era mais o seu pai, e sim um monstro que poderia atacá-la a qualquer momento. Apesar disso, a garota não dá ouvidos ao seu amigo e afirma que prefere permanecer ao lado de seu pai. Entristecido, Andy conta que Rosie ficaria feliz se Tumi continuasse viajando ao lado deles. Porém, a jovem nega o convite, dizendo que não se importa com nenhum dos dois. Arrasado com o que está ouvindo, o sobrevivente afirma que sabe que a garota está mentindo e vai embora. Alguns minutos depois, Andy começa a se sentir mal e após perceber que possui apenas 9 horas até que sua transformação esteja concluída, ele se desespera, fazendo com que comece a colapsar mais uma vez. Na árvore de seu pai, Tumi começa a escutar os gritos de Rosie e decide averiguar o sobrevivente para ver o que está acontecendo. Logo em seguida, Andy consegue retornar à consciência e fica aliviada ao notar que a garota conseguiu proteger a sua filha enquanto estava caído. Com isso, Tumi afirma que sabe o caminho até o lago e pede que o seu amigo a acompanhe. Minutos depois, eles encontram o barco a remo que Andy havia posicionado alguns dias atrás e começam a navegar na direção dos campistas. Ao chegarem no local, os sobreviventes percebem que a família não está mais lá, e após caminharem por mais alguns metros, eles se deparam com um trailer abandonado, onde uma festa de aniversário estava acontecendo. Aproveitando que estão seguros, Andy começa a cuidar de Rosie, enquanto Tumi se alimenta com os pedaços de bolo deixados pelos antigos donos. Algumas horas depois, a garota descansa no interior do trailer, e enquanto isso, o sobrevivente começa a procurar pela família, que são encontrados logo ao lado do acampamento. Quando nota a presença de Andy, o homem se aproxima e afirma que ele poderá ficar com seu trailer e sua caminhonete caso consiga fazer com que eles voltem a funcionar. Confuso, Andy conta que não precisa fugir daquele lugar sozinho e pede que a família o acompanhe em sua viagem em busca de um abrigo seguro. Entretanto, o homem revela que isso não será possível e pede que caso o sobrevivente vá embora com seu carro, Andy deve levar o seu revólver, já que depois de fazer o que precisa ainda irão restar 2 munições.
Arrasado com tudo que está ouvindo, Andy decide ir embora, porém no meio do caminho ele escuta os disparos, indicando que toda a família havia se transformado em zumbi. Longe dali, Andy tenta se acalmar após tudo que acabou de presenciar, porém seu medo vai embora ao perceber que Rose conseguiu dizer as suas primeiras palavras, o chamando de papai. Após se reunirem, Toomey utiliza sua tinta especial no bebê e explica que aquela é uma substância que impede que os zumbis consigam detectar a sua presença. Logo depois, a dupla chega a uma ponte ferroviária e passam por ela em silêncio, para que não sejam vistos pela horda de monstros que devoram o corpo de um grande animal. Com isso, os sobreviventes chegam até um túnel e durante a travessia, Andy se depara com diversos zumbis em estado de hibernação e Toomey afirma que podem passar por eles, pois estão completamente camuflados. Quando estão próximos da saída, o trio se depara com Vic, que está vasculhando o local sozinho. Rapidamente eles correm para se esconder do demente, porém Rose acaba chamando a atenção, fazendo com que o homem comece a procurar por seus alvos. Para que possa derrotar o criminoso, Andy pede que Toomey entre no caminhão com sua filha e corre até o grupo de zumbis adormecidos, gritando para que Vic tente capturá-lo. Sendo assim, o homem elimina cada uma das criaturas, porém antes que pudesse acertar o seu inimigo, Andy o agarra e dispara contra sua barriga. Logo em seguida, os dois se empurram contra as paredes do local e ao notar que Vic está tentando recuperar o revólver, Andy corre na direção do seu adversário. Entretanto, o homem acaba sendo mais rápido e dispara contra a barriga de Andy, que fica paralisado no chão. Com raiva de suas iscas humanas, Vic corre até o caminhão e após acertar diversos golpes em Toomey, ele a arremessa para longe. Desesperado, Andy caminha até o veículo e ao notar que a garota está bem, ele tenta resgatar Rose. Ao chegar no caminhão, o homem se depara com Vic segurando sua filha e percebe que o seu adversário não foi capaz de machucar o bebê. Aproveitando a situação, ele consegue recuperar Rose e vai embora do local juntamente de Toomey, enquanto o homem acaba sucumbindo à sua loucura. Durante a fuga, Andy percebe que sua amiga está se sentindo fraca, já que foi extremamente machucada por Vic. Porém, ele implora para que ela permaneça de pé, ele ensina algumas palavras do seu idioma nativo. O problema é que a infecção está ficando cada vez mais agressiva e ao notar que está prestes a ter mais um colapso, o sobrevivente pede que Toomey cuide de Rose e sai correndo. Enquanto isso, os membros da tribo aborígene vagam pela floresta desértica em busca de zumbis, utilizando suas tintas de camuflagem e armas indígenas para eliminar os monstrengos. Rapidamente, grandes quantidades de gosma amarela começam a surgir ao redor do rosto de Andy, porém ele observa sua amiga distraindo sua filha e ao se deparar com os restos de animais no chão, ele tem uma ideia. Juntos, os sobreviventes caminham pelos grupos de zumbis e graças à sua infecção, o homem não é notado pelas criaturas, porém alguns metros à frente, ele percebe que não poderá mais suportar a transformação. Com suas últimas forças, Andy prepara uma vara com iscas humanas e pede que Toomey cuide de sua filha por ele. Logo em seguida, o infectado cava um buraco em sua frente e após vestir a mochila que carrega Rose, ele se inclina, permitindo que a garota suba em suas costas. No centro do incêndio florestal, os membros da tribo continuam lutando bravamente contra todos os zumbis que aparecem. E ao notar que já eliminaram todas as criaturas ao redor, eles começam a ir embora. Nesse momento, o grupo começa a ouvir assobios à distância, e ao olharem para trás, eles se deparam com Andy transformado em zumbi, e percebem que Toomey e Rose estão sendo carregadas em suas costas. Emocionada, a garota retira o bebê de cima de seu pai zumbi, e corre para abraçar a sua mãe, enquanto o restante da tribo se prepara para finalizar o último monstro restante. Antes que o seu amigo seja eliminado, Toomey espirra o perfume de Kay na direção de Andy, que recebe uma última lembrança de sua esposa antes de perder a vida de uma vez por todas. Por fim, a tribo aborígene caminha de volta para sua aldeia, onde são recebidos por inúmeras pessoas que ficam extremamente felizes com seu retorno. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!